Pacto, enquanto Pacto Soluções, ela é de 99. Mas para chegar até onde a Pacto, até 99, uma história longa aconteceu. Eu costumo dizer que a empresa ela é resultado de um bom trabalho. O mundo é um pouco preparado com a ideia da empresa startup que nasceu de uma ideia específica, de um produto específico. Eu diria que a Pacto ela é um pouco do Brasil, do brasileiro mesmo, que lutou aos poucos em cada etapa da vida e cada uma daquelas etapas leva a gente a uma nova etapa. Surgiu muito de uma situação onde que quando a gente precisou do cliente para montar uma empresa, o cliente estava junto. Eu diria que tiveram algumas fases que definiram essa situação. Tem uma fase lá quase que de adolescência e criança onde eu aprendi a vender. Vendia laranjinha, vendia pipoca, vendia cartela de bingo no estádio de futebol que eu morava lá perto. Depois teve uma outra fase onde eu precisei começar no mercado de trabalho e aí isso já mais na adolescência, onde eu bati na porta de uma empresa e nessa empresa, por quê? Porque eu queria estudar alguma coisa que pudesse me elevar e me dar condições de aprender a vida toda. Eu era fascinado com a ideia de que você colocava uma tomada, colocava uma coisa na tomada e saía áudio, saía vídeo, alguém falava, um rádio tocava. Então eu era encantado pelo mundo da eletrônica. E eu bati na porta de uma empresa de eletrônica e perguntei, eu quero trabalhar aqui, vocês me deixam? Aí eles falaram, mas a gente não está contratando ninguém. Eu falei, não, mas eu quero trabalhar aqui. Mas não, vocês não precisam de me pagar. Aí eu usei o contexto, você não precisa de me pagar. O cara olhou e falou assim, mas como assim não precisa pagar? No dia seguinte eu estava lá. E no outro dia eu estava de novo, e no outro dia eu estava de novo. Quando a Fela falou, você vai continuar? Eu falei, vou, eu quero aprender. Então essa fase é onde eu entendi o valor de você ir atrás, buscar o que quer e aprender por vontade própria e não só uma necessidade de alguém te mandando fazer algo. Isso fez uma diferença do poder a força que a pessoa tem quando ela quer alguma coisa. E nessa empresa eu aprendi eletrônica. E eletrônica digital. Então eu aprendi a consertar rádio, televisão, aprendi a consertar toca-fita de carro. Eu fiquei nessa empresa por quase 1 ano e meio, 2 anos, e eu só fui contratado como serviços gerais, oficialmente, quase 6 meses depois, foi quando eu era técnico de eletrônica e cuidava da recepção, cuidava do atendimento dos clientes. E nessa empresa eu aprendi uma outra coisa, que foi a possibilidade de aprender estudando. Então eu fiz um curso por correspondência. Aí eu aprendi o poder de estudar sozinho, de não depender só da escola, só do curso, só da prova, para poder saber alguma coisa. Depois eu vim para Goiânia para poder estudar para passar no vestibular e eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa, era uma empresa que vendia telex. E eu trabalhei como vendedor também nessa empresa que já puxou um pouquinho a skill lá de trás. Eu tinha a skill de ter eletrônica, de conhecer de eletrônica, então encaixou a skill de vendas com a skill de conhecer de eletrônica. Mas na realidade eu fui contratado para vender fax. E vender fax era uma coisa inovadora para a época, porque fax é um meio de comunicação. Você precisa ter um fax de um lado e um fax do outro para comunicar. Então eu vendia fax para quem não tinha para quem falar de fax. Então isso me levou ao desafio de vender tecnologia, de vender coisa às vezes disruptiva. E aí eu entendi claramente o valor de se montar uma carteira de clientes. Então eu pegava a minha pastinha, entrava dentro do ônibus, às vezes um fax de um lado do braço e uma pastinha do outro com os folders e saía em Goiânia inteira, visitava 2, 3 hospitais por dia e visitava empresas, mas o hospital era o meu principal nicho. Mas eu fui montando uma carteira, eu fui conversando um cliente com outro, com outro, com outro. Isso durou eu fiquei 4 meses batendo perna em Goiânia sem vender nada. Mas teve a resiliência aí porque tinha a aposta. Eu ganhava o passe para eu poder andar para baixo para cima, eu ganhava a alimentação e ganhava um mínimo, que talvez menos de meio salário mínimo. Num determinado momento, depois de 4 meses, começou a acontecer compras. Aí um cliente comprou, aí a hora que um cliente comprou eu avisava para o outro comprou também, eu avisava para o outro. Então teve uma certa conexão. E eu fiquei nessa empresa por mais 3 ou 4 meses e me deu um grande valor, que é o valor de que vender é difícil.
conquistar o cliente não é fácil, você tem que estar próximo dele, você tem que manter contato, que hoje o pessoal chama, né, follow-up, manter constância. Isso tem um valor muito grande, porque vendas complexas exigem vendedores resilientes, daí o meu apreço por aquele que decidiu ser vendedor. Aí o tempo passou, entrei na faculdade, passou mais um pouco. Um belo dia eu olhei ali no jornal, que era o meio da época, e tinha uma empresa querendo contratar alguém. Essa empresa queria contratar alguém para trabalhar com programação. Eu cheguei lá, quando eu falei que eu sabia MAMPs, que eu sabia eletrônica, porque era para consertar relógio de ponto. Eu falei que eu tinha uma história de vendedor, que era uma empresa de vendedores. E que eu tinha, né, fazia faculdade da época, eles falaram, que hora que você começa? Eu era um programador, e aí fui contratado para programar. Só que eu era programador, eu dava manutenção nas catracas, eu consertava os relógios de ponto, eu dava o suporte, eu instalava o sistema operacional nos computadores, eu instalava antivírus, eu ajudava o pessoal a usar os editores de texto, fazia tudo para que o nosso software rodasse. O fato de eu ser um funcionário que tinha todas essas skills, de alguma forma que eu contribuía muito para o negócio da empresa. Então, em 92 eu entrei nessa empresa, em 94 eu formei, e na minha formatura recebi de presente de formatura uma porcentagem da empresa, então eu passei a ficar sócio da empresa. E aí nessa época, essa energia de ter sido né, presenteado por uma consequência, mas presenteado, porque eles não tinham obrigação de fazer, presenteado, me deu uma energia muito grande, de mais força ainda na empresa. Isso na minha cabeça gerou um conceito de corrente do bem. Eu acho que quando as pessoas fazem um bom trabalho, elas merecem ser reconhecidas das melhores formas possíveis. E eles conseguiram despertar uma coisa muito forte em mim. E aí aconteceu, em 99, os sócios dessa empresa não conseguiram manter a estrutura dela muito bem, mas como eu era um faz-tudo nessa empresa, e eu tinha um contato muito próximo com os clientes. Quando chegou em 99, que essa empresa não conseguiu continuar mais por uma questão de gestão. E aí, nesse momento, eu tive uma escolha. Ou eu ia continuar no negócio por minha conta, ou eu iria para o mercado, que inclusive não faltavam oportunidades. Mas eu tinha investido muitos anos da minha vida nesse negócio, então eu precisava de escolher o que eu ia fazer. Eu falei, eu vou ficar. Vou atrás dos clientes, bater na porta deles e falar, olha, eu vou dar continuidade no software. Naquela época era sistema de ponto, controle de acesso, cartão de identificação, código de barra, essas coisas. Então eu bati na porta das empresas, dos clientes. Eu lembro que o tecido Tita foi o primeiro que eu bati na porta. E aí eu bati lá e falei, vocês me aceitam, né, como a empresa que vai dar contrato de manutenção? Aí a dona Cleusa falou, Max, é você que vai dar o suporte? É você que vai ser o dono da empresa? Ela falou, pode vir. Pode vir. E aí me deu aquela energia para continuar batendo na porta dos outros clientes. O bater na porta dos outros clientes, cada um me recebeu super bem. E aí nesse momento eu entendi que eu tinha um negócio, que a empresa podia ter vida e que a gente ia conseguir atender os clientes e, o mais importante, pagar o salário das pessoas no mês seguinte, porque não tinha investidor, não tinha outro dinheiro, não tinha de onde vir o dinheiro, veio dos próprios clientes. Então, a Pacto nasceu de onde? Da onde ela veio? Ela veio dessa consequência de pequenas ações, de pequenas decisões e de um trabalho bem feito, de um bom relacionamento com os clientes. Daí nasceu a Pacto Soluções. Não foi uma coisa projetada. No primeiro ano vai ter X clientes, no segundo Y clientes, vai ter tantos colaboradores, mas a gente vai fazer o melhor que pode com as condições que tem. Porque quando a gente tiver condições melhores ainda, a gente vai fazer melhor ainda. Inclusive essa é uma fase do Cortella que eu gosto bastante. E de uma forma ou de outra a gente usava ela. Mas eu entendo que é consequência de um bom trabalho, de um trabalho bem feito, de cuidar do cliente, de cuidar do produto. Então, de 99 para cá, a gente teve várias mudanças, várias etapas que contribuíram para onde a gente chegar até hoje. Uma das etapas que ela é icônica é a etapa que poucos vão conhecer, que é o que chamo de bug do milênio. O bug do milênio foi um momento da tecnologia onde o ano, né, ia passar a ser
né? O 2000, o final 00, ia inverter as datas do mundo inteiro. Pouca gente vai saber do que eu estou falando, mas muitas empresas tiveram de se adaptar. E aí talvez foi um dos primeiros momentos de uma grande adaptação que a gente teve que fazer. E como a gente estava realmente preparado tecnicamente, a gente teve muita dedicação para fazer isso e trabalhamos com muito afinco. Quando a gente bateu na porta novamente dos clientes, olha, vocês vão ter que atualizar o sistema para a nova versão, para resolver o bug do milênio. Estamos juntos, vamos atualizar? Os clientes, vamos embora, Max, precisa atualizar, e o seu sistema é muito bom, ele resolve o ponto dos meus funcionários, a hora esse traz, vamos atualizar. Então foi um grande marco, porque nesse momento a gente revendeu praticamente o sistema para quase todos os nossos clientes. Foi um momento relevante. Teve outras fases, em 2003 teve uma fase muito importante desse momento, que foi quando uma empresa veio para Goiânia e ela falou assim, bateu na porta dos nossos clientes e falou, olha, eu tenho uma imagem melhor, eu tenho um software mais novo, eu tenho uma equipe comercial mais preparada, eu tenho folders, banners, panfletos, todos bonitos, e a gente não tinha nada disso. A gente era uma empresa de técnicos, de gente que entregava tecnologia, mas que os clientes indicavam novos clientes porque gostavam do nosso produto. E aí a gente teve um baque. Pô, veio uma tecnologia melhor, mais nova, veio uma empresa com uma aparência melhor, com um visual melhor. E aí essa empresa, ela fez nossos clientes ficarem balançados. Num dos clientes da época, que foi a Athletics, né? Se o Antônio estiver vendo minhas considerações, um grande mentor, ele pegou e falou assim, olha, eu vou ter que mudar, porque essa empresa é mais moderna, ela tem mais tecnologia, olha aqui a aparência dela, olha o vendedor que veio aqui lá do sul para me mostrar a tecnologia, minha empresa precisa crescer, eu não posso ficar com você. Aí eu falei, o que você precisa? Qual é o ponto dessa tecnologia que te encantou? E a gente pediu para ele, assim, tipo, é coisa de 2 meses, e em 2 meses trabalho virando noites e juntando a equipe e fazendo o necessário. De quebra a gente contratou uma empresa que ia fazer o rebranding da nossa marca, a gente não chamava assim na época, né? Ia fazer a nova logomarca, ia fazer a nova papelaria, a nova estrutura. E a gente foi atrás dessa empresa chamada NetMedia, a gente pegou logo a melhor empresa de Goiânia da época. Por um lado a gente refez nossa papelaria, refez nossa estrutura, por outro lado a gente refez a tecnologia, refez as partes mais importantes, os gráficos, os dados, a imagem do nosso produto, e nós conseguimos em 2 meses mostrar, olha aqui. E agora? Não, então Max, vocês fizeram isso, a gente continua. E aí deu um valor muito grande nessa época, que foi o valor que não basta ser bom, você precisa parecer bom. E aí de lá para cá, a Pacto continua investindo em marca, em reestruturação, em renovação, antes dos clientes, às vezes, bater na porta, ou do concorrente bater na porta com tecnologia melhor. Agora a gente não costuma esperar mais. E eu acho que a gente chegou até onde a gente está e vai chegar muito mais longe por causa desse mindset, por causa desse pensamento de cliente, tecnologia, produto e serviço de qualidade. É o básico, mas é o básico bem feito. É isso que levou a gente até aqui, acho que vai levar a gente até muito mais longe. A gente é diferente porque tem muita história. Tem uma história de base, tem uma história de mentes brilhantes que foram agregando, né, que foram colocando a Pacto para cima. Eu lembro que o meu primeiro sócio, o Elmo, ele era uma personalidade no que ele fazia, uma pessoa muito boa na parte de gestão ali, catracas. Eu aprendi muito com ele em cuidar de gente de um jeito às vezes firme, mas também muito justo. Aí em 2005 o Léo veio, né, trouxe uma imagem, uma energia de outro mundo para a empresa, né? A pessoa que veio, ele estava formando em administração ali na época, e o que você vai fazer na Pacto, né, Léo? Aí falou, cara, pelo que eu vejo da empresa, ela precisa da área comercial, é essa área que eu vou me entrar nela. Ele tem um DNA próprio, claro, mas também carrega o DNA da empresa, é mais de 25 anos, né? É só um detalhe o fato de eu ter começado alguns anos antes. Essa veia de ter vindo de base dá para nós a força de continuar próximo do cliente. Então por que nós somos diferencial? Aí tem o Gleidson, que é uma personalidade, uma pessoa que veio na Pacto e sempre agregou o tempo todo.
O Haller, que é da época dele, uma personalidade também, a gente chama que ele é o oráculo da empresa, sabe tudo, conhece tudo, é o esteio, dá muita força para todo mundo ali na infraestrutura da empresa, na base da tecnologia. A gente vê o Tibério como uma natureza muito grande de relacionamento, de saber lidar ali com o cliente, uma força da natureza também ali no marketing, um entusiasmo em pessoa e muito de coração também, de energia positiva também. Eu lembro que ele entrou na Pacto ganhando metade de um salário mínimo fazendo carteirinha. Então, ele já ganhou, na época que ele ganhou o que era, sei lá, 1/3 de um salário mínimo hoje, ele trabalhava na Pacto para isso. E foi muito de baixo mesmo, cresceu em todas as etapas da empresa ali e hoje ele é o nosso diretor de marketing. Então, são pessoas excepcionais que estão com a gente. E por último agora entra o Rafa, que é uma potência também no relacionamento, no contato com o cliente, né? Desbravou o mercado de Minas, uma pessoa que tem um coração gigantesco, uma pessoa que tem uma índole extremamente forte, que ele preza muito por ela e a gente também, mantendo excelentes relacionamentos com os clientes e com o time. Então, por que a Pacto é diferente? Porque ela tem esse tipo de gente. E aí, sem falar, é claro, dos programadores que estão com a gente, o time de migração que é uma potência também ali, o João, o Luiz, o Feijão. É claro que não posso esquecer, se eu for falar dos nomes de cada uma das pessoas que estão com a Pacto, é cada um dando o seu melhor. Então, a gente tem pessoas de muito coração, de muita energia nessa empresa que está buscando o bem para a Pacto como um todo. Então, equipe técnica, equipe administrativa, eu vou falar de todo mundo aqui, porque a equipe administrativa hoje é um dream team, né? A Bruna fazendo um show excepcional e a Carol que está com a gente, a Raquel que muitos anos, então cada um melhor que o outro em cada lugar da empresa. O time de suporte, relacionamento, tem pessoas ali muito grandes com a gente, o Marcelo, o Leonan, que hoje é PM, não dá para falar o nome, mas assim, cada um que está aqui passando pela minha cabeça, os rostinhos de cada um. A empresa é diferente porque tem gente que gosta de estar lá e tem gente que quer entregar o melhor para o mercado, para esse país, fazer um fitness e uma tecnologia que vai agregar muito valor e cada vez mais levar relevância para os nossos clientes. Me orgulho de um monte de coisa. Vamos dizer assim que eu me orgulho, vou falar de pequenos detalhes, porque de ter cada uma dessas pessoas geniais na empresa, entregando seu tempo, entregando sua vida, entregando sua profissão, entregando o seu melhor, é um grande orgulho. E vou pegar um pequeno detalhe, eu me orgulho, por exemplo, de olhar na porta da empresa, de chegar de fora e ver que a gente tomou a rua toda com carro. E são carros nossos, da maioria das pessoas que entraram lá e iam de ônibus. Isso me orgulha demais. Isso dá um orgulho muito grande de ver que a gente está associando e gerando um valor para os colaboradores, para todo mundo que bateu na Pacto de um jeito ou de outro. Tenho muito orgulho de ter a sorte que toda vez que a gente conectou com algum consultor do mercado, esse consultor virou um amigo, virou um parceiro e reverencia a Pacto para todo lado. Orgulho de um dia que eu vi no jornal, escrito assim: contratamos recepcionistas e consultores de venda que tenham experiência no sistema Pacto. Porra, né? Claro que no jornal não tem muito mais hoje, mas existe isso. Eu vi isso há muitos anos atrás, quando tinha jornal, né? Mas também hoje existe isso. Então é um orgulho muito grande perceber que nós somos muito relevantes nesse mercado, muito relevantes nesse país. E é claro, um orgulho gigante de ser patrocinador diamante da IHRSA, né, maior feira de fitness da América Latina. A gente, como uma empresa que está com o nome na porta, né, chega lá e é uma empresa entre as 3 mais relevantes do evento, que leva milhões de pessoas, né, milhares de pessoas aí lá. Então, isso é um orgulho muito grande. Nossa, putz. Tem também um grande orgulho de quando um cliente bate na porta e fala assim: eu sempre quis ser Pacto e agora sou Pacto. Meu sonho era ser Pacto. A constância da evolução ia levar a excelência para esse mercado nosso. Não mudaria nada. Eu diria que cada decisão tomada foi consequência do que a gente estava no momento que a gente estava, que levou a gente até hoje. A gente já fez o bem para muita gente, já fez o bem para muitas empresas e vamos fazer um bem maior ainda para muito mais. Então não mudaria. E vou fazer hoje e amanhã um futuro melhor ainda.